Eu sou a professora Inês Petrucci, da Faculdade de Educação da Unicamp, e nós estamos aqui para mais uma live semanal, sempre às terças-feiras, às 18 horas. Nós fazemos parte de um grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da Unicamp, que se chama Grupo Ciência e Ensino, GPCE, e dentro desse grupo nós temos um grupo de estudos que se chama Grupo de Estudos de Práticas Curriculares Narrativas Docentes, GEPRANA. E a cada terça-feira nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as pesquisas que são feitas a partir do GEPRANA. Então, a cada semana nós temos aqui um professor ou uma professora que vai falar um pouquinho, contar um pouco sobre o seu processo de pesquisa. E hoje nós temos o prazer de ter conosco o professor João Henrique Cândido Moura, que é docente no Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro, e ele é graduado na licenciatura integrada em Física e Química da Faculdade de Educação da Unicamp. Ele tem as duas formações, Físico, professor de física e professor de química, tá? Ele tem uma vasta experiência docente e também uma boa experiência como pesquisador, né? Então, o João já passou aqui, vamos lá, vou chamar o João. E o tema que o João vai mobilizar aqui conosco hoje é uma discussão sobre a física escolar no contexto de um instituto federal. Boa tarde, João. Boa tarde, professor Inês. Boa tarde, boa noite, né? Nessa transição vespertina noturna que estamos. Saudações a todas e todos aqui presentes nos ouvindo. É um prazer e uma satisfação imensa poder compartilhar esse momento. Que bom. Então, João, um pouquinho antes de você chegar, eu estava falando, sobre o nosso trabalho lá na Faculdade de Educação da Unicamp e a sua formação como professor de física e professor de química, a sua atuação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus de Registro, e disse também que você tem uma excelente trajetória como pesquisador. Então, por favor, fique à vontade para contar um pouco aqui sobre o seu processo de pesquisa que você está desenvolvendo, que tem esse tema, da física escolar no contexto de um instituto federal, tá? Obrigado, Inês. Bom, eu acho que para construir esse processo de pesquisa, né, essa tese que está em andamento, nós decidimos falar um pouco, né, do meu doutorado que está em andamento, né, já qualificamos, mas ele tem um tema que para mim é muito caro, né, pelo próprio fato de eu ser docente do Instituto Federal e por eu ter essa relação muito próxima com a física, apesar de, como a professora Inês apresentou, eu ser também licenciado em Química. E eu, como filho da Faculdade de Educação da Unicamp, com essa minha dupla formação, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, aí, com a professora Inês, já há alguns anos, fazer um mestrado em Educação, e todo esse processo de caminhada e amadurecimento, ele culminou com hoje o doutorado. Nessa minha trajetória, por um lapso de momento, alguns átomos de segundos, vamos assim dizer, que é a história do universo, eu achei que daria para conciliar as tradições da química e da física, dentro de uma única pessoa. Então, mesmo tendo as duas graduações, não, vai ser possível, eu vou construir minha identidade como professor de química e física, tanto que no mestrado discuti um pouco a ideia de integração curricular, mas hoje eu não me vejo mais como aquela pessoa que fazia uma defesa, até em certo sentido, um pouco apaixonada e um pouco ingênua, talvez pela pouca idade que eu tinha à época, idade da Terra, né, vamos assim dizer, pelo trabalho interdisciplinar. Acreditava muito no trabalho interdisciplinar. Não deixei de acreditar, isso fica bastante claro. Não deixei de acreditar e acho que é muito potente a gente pensar caminhos interdisciplinares.
Mas, com a entrada no Instituto Federal e entendendo o funcionamento de uma instituição que ela é recente no cenário nacional, comecei a pensar em outros horizontes. E quando a gente presta o concurso, a gente teve que se decidir. Não pude continuar sendo professor de Química e Física. Então, decidi pela Física, por razões óbvias que a gente não precisa mencionar, pela complexidade, pela beleza que a Física encanta. Só que essa beleza, ela não costuma atingir todo mundo. Talvez algumas pessoas que estejam aqui me ouvindo vão discordar veementemente de que a física não é assim tão bela, que ela não fascina, que ela não seduz. Como ela me seduziu, de certa maneira. A ponto, né, de eu tomar uma decisão de construir um doutorado para estudar o que a gente está chamando de física escolar. E eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente deixar evidente e latente. Uma coisa é a gente tratar sobre a física acadêmica, a física científica, a física desenvolvida nos diversos institutos de pesquisa, laboratórios, universidades do Brasil e do mundo. Outra é a gente entender o que é a física estudada na escola básica, que tem o seu corpo próprio de conhecimentos, tem a sua cultura própria. Então, esse é o primeiro ponto de partida da minha pesquisa. A gente assumir e considerar, né, com todo um lastro teórico, de que a física escolar ela é distinta da física científica. Deixo aqui um breve convite para quem está nos ouvindo, tiver um interesse à disposição, procure, entre no acervo da biblioteca da Unicamp, da USP, de qualquer universidade, e pesquise por títulos das últimas dissertações e teses defendidas no Instituto de Física. E tente comparar com aquilo que está na memória da física escolar. Tem uma distância abismal, a gente pode até usar esse adjetivo. Então, é muito difícil a gente querer comparar, tratar e considerar a física escolar como uma mera simplificação, uma mera redução da física acadêmica. Então, esse é o ponto de partida do meu doutorado. Bom, dito isso, o que nos intriga bastante? O fato de que a gente vive em um mundo que ele é muito fascinante se compreender através de teorias, os princípios que a ciência criou, com toda a sua complexidade, e a física escolar reduz muito como o nosso mundo é. A física escolar trata de situações que são, em certo sentido, irreais. Só para a gente não me alongar. A gente estuda muito situações que se despreza a resistência do ar, se despreza o atrito. Todo mundo que cai no chão, no asfalto, que tem o joelho ralado, sabe que o atrito existe. Então não dá para desprezar o atrito no mundo real. Mas a física escolar, assim ela faz. E assim a gente caminha para tantas outras situações que envolvem o calor, por exemplo. Tem problemas que a física despreza a troca de calor com o meio ambiente. E a gente tem da nossa experiência de que uma xícara de café deixada no ambiente, ela vai esfriar. Então não tem como desprezar a influência do ambiente em qualquer estudo que envolva calor, envolva temperatura. Então a física escolar vai se construindo por meio dessas situações que são muito específicas, que se descolam bastante da experiência cotidiana. E agora a pergunta, por que a física escolar ela é assim? Por que a física escolar se configura nessa distância da experiência cotidiana das pessoas? Bom, também a gente vai buscar explicações para isso, né? Uma das prováveis explicações é que isso é uma estratégia da própria disciplina, enquanto um corpo fechado, enquanto uma estrutura, para se manter no currículo da escola básica. Com essa estratégia, a física atinge um status de inquestionável, porque a física escolar sempre trabalha com problemas que sempre precisam chegar no resultado final e correto. Então, ela se configura e se constrói como uma ciência acima de tudo, de todos, acima de qualquer questionamento. Ela menospreza o erro que é inerente à própria atividade científica. Não dá para a gente menosprezar o erro na construção de todo conhecimento. E a física escolar, assim ela faz. E o que a gente começa a se questionar, mas como que a formação de professores de física trabalha com essas questões? Ou como que a comunidade dos pesquisadores em ensino de física, que já é constituída em meados da década de 70 no Brasil, onde foi o primeiro SNEF, SNEF significa Simpósio Nacional do Ensino de Física, tem 50 anos de uma comunidade estabelecida questionando algumas práticas, como que essa comunidade lida com isso? E a gente acaba pesquisando encontrando, fazendo uma revisão bibliográfica de outras pesquisas, que isso não é um tema tão caro a muitos pesquisadores da física e do próprio ensino de física. Há uma certa naturalização daqueles conhecimentos da física que são ensinados no ensino médio.
Bom, para onde a gente vai voltar então? Para as universidades que majoritariamente formam professores no Brasil. Então, boa parte das universidades públicas brasileiras tem a sua estrutura, né, em departamentos, em unidades, e existe os cursos de bacharelado e os cursos de licenciatura. Então, muitas vezes, os cursos de licenciatura nas universidades, eles nascem à sombra do curso de bacharelado. Eles têm a sua estrutura curricular muito próxima do curso de bacharelado, com as disciplinas com os mesmos nomes, com as mesmas emendas, enfim. Então, a gente percebe que não existe uma problematização do conhecimento da física em si que deve ser ensinado. E aí que nós vamos, portanto, nos questionar. Se a gente tem um estado de coisas, uma situação na física escolar, que tem vários problemas, que as pesquisas apontam vários problemas com isso na aprendizagem dessa disciplina, onde que é um dos locais por excelência que a gente pode discutir esses problemas? Nos cursos de licenciatura. Onde são mobilizadas várias questões. Não é o foco da minha pesquisa o campo da formação de professores em si, que tem todo um background, tem todo um campo teórico, vários autores. Não é essa o meu objetivo principal. Meu objetivo é tentar entender as dinâmicas curriculares e as práticas docentes envolvidas nesse curso de licenciatura, onde vão ser formados as futuras professoras e professores de física que vão atuar na escola básica. Bom, então esse é o esqueleto da pesquisa, vamos assim dizer. Agora, se o curso de licenciatura é muito importante para a gente entender como é que a física se constrói, a gente pode olhar para o cenário brasileiro e ver aonde mais são formados professores de física. E não são apenas nas universidades. Eles também são formados nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que hoje estão presentes em todos os estados do Brasil e são mais de 600 campi espalhados pelo nosso país. Sim. E por que me chamou a atenção do Instituto Federal? Não apenas pela minha pertença institucional. Essas instituições, o Instituto Federal, eles foram criados, né, por uma lei de 29 de dezembro de 2008, que transformou outras instituições já existentes nos institutos federais. Quais eram essas instituições? Os antigos Cefetes, são Centros Federais de Educação Tecnológica, as antigas escolas agrotécnicas federais. Então, essas instituições foram agrupadas e foram transformadas em diversos campos dos institutos federais. Aqui em São Paulo, nós temos só um instituto federal, nós tínhamos só o Cefet. Mas há outros estados que há 2, 3, até 4, até 5 campi do Instituto Federal. E, por curiosidade, né, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, ainda existe o Cefet. Então, além do Cefet, existe no Paraná uma instituição chamada Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que nesse processo desse histórico que a gente chama hoje de Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, né, o Cefetes lá no Paraná teve toda uma negociação política que eles têm esse nome, esse status. Além dos institutos federais, desses 2 Cefetes remanescentes e da UTF-PR lá no Paraná, há também o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que compõe essa Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica. Mas o que me chama muito a atenção nessa nova configuração dessas instituições brasileiras? É que com a criação dos IFES, dos Institutos Federais, pela sua lei de criação, agora lá o artigo 7º e 8º, estabelece que essas instituições têm que oferecer, no mínimo, 20% de suas vagas em cursos de licenciatura. E está inscrito na lei, majoritariamente, ou principalmente, cursos de matemática e de ciências da natureza. E aí a gente começa a conversar com a física, e química e biologia. Então, um recorte até que no estado de São Paulo, a maioria das licenciaturas são nessas 4 disciplinas escolares, matemática, biologia, química e física. Então, considerando todo o meu exposto inicial, e essa grande inovação, vamos assim dizer, que os IFES trouxeram, eu começo a construir o meu problema de pesquisa. Então, a gente vai ter novas instituições, que são novas em certo sentido, porque elas foram criadas a partir de uma estrutura pré-existente, mas passaram a ser obrigadas a oferecer licenciatura. E o que é interessante nos IFES, se eu for comparar com as universidades? Não existe essa mesma estrutura dentro dos IFES, que é tão rígida como algumas universidades, do departamento de ter o curso de bacharelado e o curso de licenciatura. O primeiro curso de licenciatura em física surgido nessas instituições
foi aqui em São Paulo, ainda quando era Cefet, em 2001, que foi justamente a licenciatura em Física. Então, a primeira licenciatura ofertada pelos IFES, que antes eram Cefetes, foi de Física e foi aqui em São Paulo. Então, o que eu me questiono, de que maneira essas licenciaturas, em que elas nascem, né, no bojo de uma instituição que surge com uma obrigação institucional, uma obrigação legal de ofertar 20% de suas vagas de licenciatura, como que elas vão lidar com essas questões inerentes ao campo da formação de professores? Então, como que essas licenciaturas, que começam a surgir de maneira bastante pronunciada a partir do início dessa nossa década, onde teve uma expansão bastante pronunciada, bastante intensa dos IFES ao longo do país, então, como que elas vão construir as suas licenciaturas? E, mais ainda, como que os docentes, como que os professores e professoras que atuam nessas licenciaturas, que são, né, os formadores de formadores, como que eles lidam com essas questões inerentes à física escolar? Então, como que as práticas docentes que se desenvolvem, né, no âmbito das disciplinas em que eles atuam, nas negociações diversas que eles precisam fazer no âmbito de cada campus, ou às vezes com a reitoria do instituto, para ser aprovada uma disciplina, ou para mudar uma ementa, ou para querer fazer um diálogo entre uma disciplina teórica e prática, tudo isso precisa de negociação, que envolve diversas instâncias do Instituto Federal. Então, como que esses professores lidam com essas questões? E, no percurso da pesquisa, eu entrevistei 5 colegas que estão espalhados em 5 campos distintos aqui do estado, e todos eles já atuam há um certo tempo no Instituto Federal, se não aqui em São Paulo, mas tiveram experiências em outros institutos federais de outros estados, e depois conseguiram, né, um concurso em São Paulo ou uma redistribuição. Então, eu conversei com esses professores pedindo que eles me contassem, né, que eles narrassem as suas experiências como professores, né, do Instituto Federal, considerando todo esse contexto de uma instituição que ela é recente no cenário brasileiro e considerando todo, né, esse retrato da física escolar, que é uma física teórica, uma física abstrata, que é uma física muito distante, muito descontextualizada do mundo real, vamos assim dizer. Então, como que todas essas questões elas estão em pauta? Como que todas essas questões surgem ali nas suas práticas cotidianas com os licenciandos que estão nesses cursos? E esse é o principal braço da pesquisa, vamos assim dizer. Por outro lado, a gente faz, né, uma análise dos projetos pedagógicos de curso, que a gente compara as estruturas curriculares das disciplinas que compõem esses cursos. E o interessante, né, o que me chama muita atenção, que eu acho que é bastante pronunciado, é que a gente tem esses cursos, na sua concepção, com disciplinas muito próximas da estrutura tradicional das universidades. Então, quem já passou por um curso de exato sabe que tem o cálculo 1, tem a geometria analítica, tem a física básica 1, que envolve conhecimento de mecânica, e a maioria dos cursos no primeiro semestre, que é quando os estudantes chegam para iniciar sua trajetória como professores, futuros professores de física, eles acabam tendo contato com um modus operandi relativamente comum e consagrado. O que eu já destaco, que eu acho interessante de mencionar, é que em um desses campos, a gente tem uma disciplina muito diferente no primeiro semestre, cuja proposta é discutir a ideia de energia como sendo presente em toda a física. E a ideia de uma disciplina de dar um panorama geral sobre o que é a física. É onde eu destaco, né, uma primeira ruptura com a tradicional formação dos professores de física, de sempre valorizar aqueles conhecimentos matemáticos, muito teóricos, e também aquela física bastante teórica, bastante especializada, bastante técnica, muito distante desse contexto. E aí, a partir, né, desse destaque que eu dou, dessa estrutura curricular, eu gostaria, né, de caminhar, né, o fim dessa minha apresentação inicial para os principais achados, né, na conversa com os professores, que me chamam bastante atenção, que dialogam, né, com toda esta problemática de pesquisa. É uma espécie de uníssono na fala dos professores, é o papel que a gente atribui à matemática. Todos eles, né, fazem esse recorte, essa consideração, que a gente ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio. Até que ponto a gente tem que já trazer uma matemática mais complexa logo no início da formação desses professores de física? Ou até que ponto a gente acaba também reproduzindo toda essa situação da física escolar que privilegia situações
muito ideais, que não privilegia a construção de problemas que fogem daquela lista bem fechada de resolução de exercícios. Então, isso é muito comum, tanto que até na fala de um dos entrevistados, ele até brinca que não se trata da gente criar um PCM, que ele brincou, um partido contra a matemática, mas que a gente, né, precisa problematizar, entender como que esses futuros professores de física vão construir o seu diálogo e a sua relação com a matemática, e como que eles vão construir a interação da matemática com os fenômenos naturais. Porque a física em si, por excelência, a própria origem do termo física, que vem do grego, natureza, é a ciência que explica a natureza. E a física explica aqueles fenômenos que são observáveis. E a gente utiliza a matemática como, né, um importante mecanismo para nos dar pistas de entender essa realidade e construir explicações de como essa realidade funciona. Então, esse é um aspecto que é muito interessante destacar. Um outro aspecto da pesquisa, que eu acho que é muito interessante, é o papel que as disciplinas experimentais elas ocupam e desempenham na formação desses professores. A gente acaba, teve um professor que foi muito enfático nesse ponto, em que a gente acaba reproduzindo na disciplina experimental esse mesmo modus operandi, esse mesmo paradigma da disciplina teórica. Não pode ter erro. Um experimento clássico, a gente vai calcular qual é o valor da aceleração da gravidade do planeta Terra. Que o valor aproximado é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E que todo estudante de física do ensino médio quase sonha com esse número. Aproxima o G igual a 10. Está lá em várias questões de vestibulares. E se a gente chega no valor um pouco distante, a gente fica obcecado por chegar no valor correto. E a gente menospreza o papel da construção do procedimento experimental em si. Tanto que um outro entrevistado, ele até citou um caso, quando ele estava na graduação, que era uma experiência sobre dilatação térmica, e ele estava lá medindo a dilatação, e o resultado que ele obteve foi que não houve dilatação, foi igual a zero. E o professor disse que estava errado, que não podia ter dilatação igual a zero. E ele ficou inconformado, agora ele até disse, né, o professor quer mandar na natureza agora? O professor cheguei igual a zero porque eu não consegui medir, eu tive uma limitação experimental, então, e nós temos uma espécie talvez de obsessão, uma palavra pesada, mas nós físicos temos uma obsessão com o resultado certo, com o resultado correto. E a gente tira isso da física escolar completamente. A gente tira essa oportunidade, né, talvez de construir uma outra forma de conhecimento com os estudantes. Então, isso é um exemplo muito, né, muito caricato de como se constrói, não é, essa relação da disciplina experimental na graduação em física com a disciplina teórica. E dentro do Instituto Federal, algumas estruturas curriculares tentam ali fazer um diálogo. O sujeito tem a disciplina de ondulatória, vamos estudar ondas. E no mesmo semestre vou tentar ter o laboratório ou ainda uma disciplina chamada Práticas de Ensino Ondulatória, para tentar amarrar todas essas questões, mas a gente acaba esbarrando em paradigmas muito bem estabelecidos, em resistências, em comportamentos. E um outro aspecto que surgiu nessas entrevistas, que eu acho que é um aspecto bastante promissor para outras investigações, que já vem sendo muito estudado, mobilizado por outras pesquisas na área de ensino de física, que é o papel da física moderna na constituição da física escolar. Tradicionalmente, não se ensinava física moderna no ensino médio. A gente pode até atribuir ao vestibular da Unicamp um certo pioneirismo em trazer isso para o ensino médio, que a Unicamp trazia questões do seu vestibular que abordavam ali questões de física moderna, de relatividade, outros aspectos de mecânica quântica, uma linguagem acessível ao contexto do ensino médio. Mas houve 2 dos 5 entrevistados em que dedicaram boa parte da nossa conversa em falar e discutir como que eles se relacionavam com a física moderna ali no curso onde eles atuam. Tanto que um dos entrevistados é responsável por uma disciplina chamada Práticas em Ensino de Física Moderna. E o argumento é como que a gente vai fazer experimentos de física moderna que são altamente complexos, requerem uma estrutura de laboratório muito, vamos assim dizer, com muitos recursos que demandam valores financeiros elevados que às vezes a gente não tem condições de reproduzir. Então, o caminho é tentar fazer experimentos de baixo custo ou tentar debater o papel da física moderna no cotidiano. E o que esses 2 professores apontam é que hoje a física escolar tradicional ela é totalmente distante do mundo contemporâneo.
Hoje a gente vive, por exemplo, o celular. A gente está aqui conversando por um mecanismo que envolve 50 anos de conhecimento de física, que envolve ondas eletromagnéticas, que envolve a mecânica quântica, estudo de física dos materiais, nanopartículas, enfim. Isso faz parte da vida dos estudantes. E a gente acaba negligenciando esse aspecto e Uhum. a física escolar vai ficando cada vez à margem do papel que a física moderna pode desempenhar. E até um dos entrevistados coloca, né, que a gente tem caixinhas, foi até o termo que ele usou, a gente tem a caixinha da mecânica, a gente tem a caixinha da termodinâmica, os estudos do calor, a caixinha da ótica, os estudos da luz, e a caixinha do eletromagnetismo. E assim a gente constrói essa física escolar. E Uhum. o que ele me colocava, será que a física moderna ela pode romper com essas caixinhas e possibilitar quem sabe, um mínimo de abalo nessa estrutura rígida, bem pragmática da física escolar, muito pautada Uhum. nos conhecimentos de matemática, que por vezes o que a gente acaba ensinando em física são resolução de problemas usando argumentos matemáticos. Então, Sim, acho que esse é o panorama geral da pesquisa. muito Nós bem. estamos aí caminhando para a finalização agora em 2021, É, mas que tem todos esses diálogos, né? Esses nossos 3 anos de ótimo. estudos e conversas com Sim, sujeitos à pesquisa. verdade. João, ouvindo você falar, né, passa tanta coisa, né, pelas nossas mentes, né? Tanto eu como você, como muitos dos que estão nos escutando aqui, temos experiências, né, como professores e professoras do ensino médio, né? E aí, assim, no caso da física, né, que ela é uma disciplina que se instala, né, no currículo do ensino secundário brasileiro, lá com a reforma Francisco Campos, né, em 1931, ela sempre foi marcada, né, por essa perspectiva que a gente chama de acadêmica, mas é um acadêmico do século XVIII, né? Muita ênfase na física newtoniana, tem até algumas coisas relacionadas com Descartes, quando a gente vai ver ótica, por exemplo, né? E por aí vai. Então, é bacana também ver quando você destaca esse movimento no ensino de física mais recente, de trazer, por exemplo, né, os temas da física moderna, né, que muitas vezes vão dialogar também com as questões da tecnologia, né? Então aí acaba acontecendo uma aproximação, né? Uma forma de trazer mesmo, né? Convergir os temas que estão aí presentes na vida dos jovens, né? Que são os estudantes, né? E esse conhecimento especializado da física. Eu fico lembrando também um pouco assim daquilo que o Henrique trouxe para a gente há 15 dias atrás, né? Em relação também ao trabalho dele, que tinha a ver com a física escolar, né? Mas assim, ouvindo professores de um instituto de pesquisa dentro de uma universidade, né? Então, assim, é um cenário diferente do seu, né? Você está lidando aí com as narrativas dos professores, colegas do Instituto Federal, né? Eu não sei, eu fico assim construindo uma hipótese, queria até depois ouvir você falar um pouco sobre isso. Será que no caso do Instituto Federal, né, por ter os cursos técnicos, por ter ensino médio e ter também as licenciaturas, será que são condições mais favoráveis para que essa física escolar significativa tenha um destaque, né, tenha uma importância? Porque muitas vezes eu vejo assim que quando a gente considera uma universidade grande, né, que tem um instituto de pesquisa na física bastante consolidado, bastante importante, a distância entre a física escolar e a física, né, que se pratica, né, o conhecimento que se produz na universidade, é muito importante, né? É muito importante, né? Falar de física escolar num instituto de pesquisa dentro de uma universidade é falar de algo assim que também está muito longe para os próprios docentes universitários, né? Agora, numa instituição tão importante como são os institutos federais, né, que tem uma configuração diferente, né, porque tem cursos
de educação superior e cursos, né, que tem a ver com o nível secundário. Será que aí é um ambiente mais propício para essa física escolar, né, florescer, né, vamos dizer assim? E aí também, outra coisa que eu queria destacar, João, é que acho que isso tem a ver com a maior parte, com todas as pesquisas que nós vamos apresentar aqui, né, que a ideia de escutar as narrativas, né, dos professores, das professoras, tem a ver com uma ideia de aconselhamento, né? Então, assim, quando esses seus 5 colegas, né, conversaram com você sobre as práticas curriculares de física na instituição, eu imagino que você deve ter aprendido muitas coisas, né, com essa perspectiva do aconselhamento, né, que você deve ter se mobilizado, né, para refletir talvez temas e ideias que a princípio, né, não eram tão evidentes, mas com as narrativas, né, esses ensinamentos vieram, né? Então depois também eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que é essa perspectiva de trabalhar com a narrativa? E aí, só para a gente fazer um apanhado, também não precisa responder tudo, mas o que você achar que, né, que dá para ir articulando, né? Os nossos queridos e queridas aqui estão fazendo perguntas, né? Então, por exemplo, a Paola está falando qual a influência da graduação em engenharias, né? Por exemplo, engenharia mecânica, civil e elétrica, na física escolar. Considerando o fato que durante os 3 anos do ensino médio, além dessa relação idealizada, quando há contextualização, vemos acho que agora que cortou, mas enfim, acho que é isso. Vemos um diálogo com as engenharias mecânica, civil e elétrica, né? Não sei se deu para a gente. A Beth falou: os currículos da licenciatura em física nos institutos federais não dialogam com o mundo real na escola básica, como foi observado na sua pesquisa, né? E o Henrique, você acha que a física escolar, estar enraizada em uma ciência ideal, é uma particularidade dessa disciplina ou seria uma característica que atravessa as disciplinas escolares como um todo? E ainda a Beth, né? Que contribuições a sua pesquisa pretende alcançar para a construção dos currículos nas licenciaturas nos institutos federais, né? Eu fiz um passeio aqui, né? Mas acho que é legal comentar o que você achar que tem mais força aí para você, né? Dentro desse momento aí que você está da pesquisa. Bom, eu vou começar pela pergunta da importância da narrativa, porque ele é um processo transformador. A gente se colocar numa condição de um pesquisador ouvinte, de ouvir o mais velho. Concordo. E eu tive a oportunidade, né, dos meus entrevistados, todos eles são mais velhos do que eu, Mais experientes. mais experientes. Então, não só o velho de tempo, né, de vivência, mas também o tempo de docência na física e o tempo de instituição. Teve um dos entrevistados já estava na instituição antes da reforma, da mudança de Cefet para Instituto Federal. É uma oportunidade maravilhosa aprender com esses narradores, né? Então, além que nesse processo, eu fui, alguns deles eu fui até o campus onde eles atuam, que eu não conhecia. Sim. Porque o Instituto Federal são quase 40 campos espalhados pelo estado. Então, a gente acaba tendo oportunidade, a gente acaba conhecendo o campus São Paulo, por alguma centralidade de atividades, e o nosso campus de lotação, de atuação. Então, esse procedimento, né, de me deslocar, de ir até onde aquele professor está, ele dispor do tempo dele para poder conversar e contar as histórias de vida dele, isso é um processo que tem, eu acho, uma potencialidade metodológica muito grande. Porque a gente valoriza aquilo que o sujeito não só sabe, mas que ele viveu. Sim. Sim. Então, ele carrega todo um conhecimento com ele. Então, todos eles passaram, né, por um mestrado e por um doutorado. Só um deles ficou só no mestrado, mas porque ele está por outras questões. Mas sujeitos que têm as suas formações acadêmicas ao longo de 10, 15, 20
25, 30 anos, e o que eles contam ali são traços da instituição, são memórias, às vezes são minúcias que revelam muito de todo talvez um contexto macro, um contexto político que eles viveram dentro da instituição, que está guardada naquelas memórias que eles carregam. Então, esse processo é muito importante, é muito interessante, é transformador, e acho que a gente se constrói como outro indivíduo. É verdade. Porque, como a professora Inês colocou, nós nos colocamos na posição de quem vai ouvir realmente um conselho. A gente vai ouvir a voz do mais sábio, do mais experiente, que ele tem algo para nos contar, que está relacionado, né, com uma história de vida, que acho que isso é muito importante. Sim. Então, é uma metodologia, é um procedimento que acho até ruim chamar de procedimento, que a palavra procedimento presume uma sequência de técnicas, né? Então, é algo muito mobilizador. Acho que quanto, né, acho que a sua primeira pergunta, Inês, dialoga um pouco com o que a Beth colocou, não é? É verdade. Sobre os currículos da licenciatura do FSP. Em Sim. certo sentido, né, até respondendo ali a Beth, já agradecendo a todo mundo aí pelas perguntas, comentários, eu vejo que pela própria existência diferente do Instituto Federal, pela própria forma como as estruturas curriculares são formuladas, elas já têm uma contribuição a deixar para a formação daqueles professores de física. Provavelmente, ela não vai ser uma espécie que vai resolver todos os problemas, não é assim, os problemas da física no médio acabaram agora, não. Mas como a gente tem ali uma instituição que precisa ter metade das suas vagas no ensino médio técnico integrado, ou seja, que todo ano vai receber jovens de 14, 15, 16 anos, Sim. que essa juventude em transformação, essa efervescência de novas ideias, ela vai fazer com que aqueles professores que estão na licenciatura e aqueles estudantes das licenciaturas possam até fazer os seus estágios no próprio Instituto Federal. Isso é algo muito importante. A gente teve algumas avaliações das licenciaturas pelo MEC que isso foi destacado pelos avaliadores. A potencialidade de você ter uma relação ali do próprio estágio, na própria instituição. Então, isso traz, né, uma potencialidade das práticas curriculares que os futuros professores desenvolvem e do que aqueles professores do próprio instituto ali constroem junto com eles, que é muito difícil você quantificar como que isso pode ser transformador no médio e longo prazo. Vou aqui me permitir só citar uma pequena situação. Eu sou filiado ao programa PSIM da Unicamp. Sim. Nós temos hoje no PSIM egressos do Instituto Federal da Licenciatura em Física. Então, eu acho que esse simples fato é muito revelador de como que a licenciatura em Física pode, né, provocar e mobilizar, né, uma formação diferente para essas pessoas que vão atuar na escola básica. É claro que a gente também tem problemas, porque nem tudo é perfeito e a natureza humana é subjetiva, cada um tem suas histórias de vida, elas são colocadas ali em xeque quando todo mundo vai conviver. Um fato que sempre provoca alguns conflitos, que é da natureza, de como que a instituição se construiu, é que alguns professores, eles prestam concurso, mas eles tiveram a sua carreira acadêmica na área específica da física. Enquanto outros tiveram a sua carreira acadêmica, mestrado, doutorado, em programas de educação e de ensino de ciências. Uhum. Naturalmente, esses professores vão ter visões distintas do que é formar um professor de física. Sim. Isso surgiu de maneira sutil na fala dos entrevistados. Sim. Em que a gente, na licenciatura em física, no IFE, a gente tem que conciliar esses interesses. Porque, inclusive, tem alguns colegas que conseguem constituir grupos de pesquisa cuja temática não é educação, não é ensino de física. São Olha, temáticas João, muito próprias da física acadêmica própria da universidade. isso que você está falando, eu acho que tem muito a ver com um comentário que a Ana Gabriela colocou aqui, né? Ela falou: fiquei super curiosa quanto às respostas dos docentes entrevistados. Quais as vivências deles enquanto alunos e agora como professores sobre o que consideram que pode dar certo ou não, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que você está dizendo, né?
dessas diferenças na formação, né? E como é que isso acaba Uhum. acarretando diferentes formas, né, de atuar na formação de professores, né? Isso leva numa discussão de como que a gente tem que abordar os conhecimentos. Então, o professor que vai ensinar, por exemplo, mecânica analítica, vai ensinar relatividade. Ele vai abordar Uhum. essa relatividade da mesma forma como ele aprendeu na graduação dele, ou se ele estudou no mestrado, no doutorado, ou ele vai ter que pensar uma forma de abordar, considerando como que aquilo vai reverberar no conhecimento escolar da física. É, isso. Então, isso é É, uma tensão constante, que alguns professores também contam de maneira mais sutil ali, mas é uma tensão constante de como que essas negociações vão acontecer. então, aí foi nesse sentido que eu fiz aquele comentário, né, que é uma suposição minha, né, que talvez, assim, pela própria configuração institucional dos institutos federais, essa, esse favorecimento, né, da emergência da física escolar parece que é mais importante, né? Dá para Uhum. se refletir mais sobre a física escolar, dá para se debater mais, se discutir mais, porque é como você falou, você tem um curso de formação de professores, você tem o ensino secundário, muitas vezes o estágio vai ser feito ali mesmo, dentro da instituição, o corpo docente, né, está dialogando com todos esses segmentos de formação, então essa pauta, né, do ensino, né, ela é uma pauta, imagino que central, né? Mesmo que seja meio tensionada, mas ela é constitutiva da instituição. E eu acho que também a gente conversa com a pergunta da Paola de qual a influência das engenharias Uhum. na física escolar, porque a gente tem uma história de um não projeto de Estado de formação de professores, a gente tem uma história de um não investimento na carreira docente em todas as disciplinas, então, naturalmente, profissionais relacionados às ciências exatas, como os engenheiros que ela citou, acabam assumindo aulas. E esses colegas acabam considerando que não tem diferença entre o que é física escolar e física acadêmica. Tá. Então, eu creio que, não sei se dá para É dizer aí qual que é a eu falei contribuição das, desse das engenharias, tensionamento, né? é, que a gente precisaria ter até uma outra pesquisa. Eu sei que tem colegas no Instituto Federal com uma dupla graduação em física e engenharia. Eu não cheguei a conversar com esses colegas, mas eu não sei como que a conversa fluiria, ou se eu conseguiria construir ali um diálogo de demonstrar e argumentar. Da premissa que eu parto, que a física escolar é distinta daquela física acadêmica, daquela física científica. Então, é algo muito, muito delicado, porque esses colegas com a formação em engenharia e física acabam tendo uma visão mais pragmática do conhecimento, mais talvez aplicada para as questões técnicas, enfim. Tá. E agora, quando o Henrique perguntou, né, que se a ciência ideal é uma particularidade dessa disciplina, é que eu acho que a física é muito gritante esse descolamento. Não posso aqui ser o porta-voz das outras disciplinas, mas se eu for talvez buscar as minhas memórias de estudante do ensino médio e o convívio com os professores de outras áreas, eu acho que a física se construiu muito próxima da matemática e muito influenciada por uma concepção politécnica de ensino que acabou sendo vindo de alguns livros franceses. Eu me deparei com um artigo que argumentava essa questão de que a gente se constrói na França ali uma concepção bastante teórica, dogmática, pragmática da física, uma influenciada, né, por uma leitura dos trabalhos do Newton na França, e quando o Colégio Pedro II ele se inaugura, ele acaba bebendo a fonte desses materiais e a gente instala essa cultura da física, dos problemas assim bem matemáticos, muito mais voltados para aquela resolução de problemas descontextualizados que acabavam dialogando mais. Eu não posso falar da engenharia que eu não conheço, mas mais voltados para a resolução de problemas técnicos, mais Uhum. distintos em si daqueles problemas dos fenômenos da natureza, que é a que a física se ocupa. Então, a gente Uhum. simplifica, tira aqueles condicionantes do mundo real para deixar a física, assim, talvez mais ensinável e com um algoritmo. É quase um algoritmo quando a gente ensina cinemática, que é o estudo dos movimentos, na física escolar. São etapas de resolução de problemas. Então a gente vai tendo essa ideia, né, de ciência ideal, que hoje eu tendo a chamar de ciência sem erros, Henrique, menos de
de ciência ideal para uma provocação de uma professora da banca, muito querida por todos nós, não é? Professora Maria José. E eu acho que essa ideia Nossa decana. de uma ciência sem erro, eu acho que ela dialoga com isso que nós estamos aqui conversando sobre a física. É. Ô, João, eu estava aqui também pensando, né, quando o Henrique falou sobre será que isso é uma característica da física, né, ou será que as outras disciplinas também, né, têm essa tendência, né? De qualquer forma, hoje, nesse mundo pandêmico, nós estamos precisando muito, muito, muito de educação científica, né, para a infância, para a juventude, para os adultos também, né? E como é que você vê isso, né? Assim, a partir da física escolar, o que essa disciplina, que movimento essa disciplina poderia fazer ou faz para contribuir para um adensamento da educação científica num mundo onde tem terraplanismo, movimento contra vacinas, é, concepções senso comum sobre a pandemia, por exemplo, né? A gente está assistindo de tudo, né? O que você acha? Como é que a física escolar, pensada dessa forma ressignificada, né? Como é que ela poderia contribuir para a educação científica? Sendo bastante bairrista e partidário da física escolar, eu acredito que a física tem um enorme potencial de contribuição para essa alfabetização científica, educação científica. E vou aqui citar só um exemplo que a gente viveu nesses últimos tempos, que é o famoso termômetro na testa, em que alguns estabelecimentos simplesmente pararam de medir a temperatura na testa. Não vou aqui questionar se isso é efetivo ou não para a Covid, não é esse o tópico, o foco. Mas muita gente começou a acreditar que aquele termômetro apontado na testa poderia causar câncer e outros problemas. Sim. E eu vejo assim, e a física escolar, pensando em uma espécie de reformulação, não reformulação quer dizer que você vai jogar o que já existe fora e pegar um novo. Mas umas ressignificações da física escolar, se a gente tira essa tradição de começar a ensinar aquela mecânica clássica, rígida, fechada, com movimento uniforme, desprezando tudo no mundo real, se a gente traz uma discussão do que a física faz hoje, a gente pode trazer boa parte daquilo que a gente vive no cotidiano para a física escolar. Sim. Contribuir muito, né? Sem correr em um utilitarismo inocente também. Isso, ótimo. Isso. A gente não precisa desprezar o conhecimento científico. A gente pode discutir que uma onda eletromagnética ela tem energia, tem a frequência, que são grandezas proporcionais. A gente pode, a partir de uma situação, né, como dessa do termômetro, e construir toda uma proposta de aprendizagem, uma sequência didática, em que a gente vá trazer a robustez do conhecimento científico, que eu também acho importante. Eu, apesar de toda essa problemática, eu adoro os problemas teóricos. Adoro resolver um exercício que envolve aquela matemática, lançamento oblíquo. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Mas é descolado da realidade e afasta muitas pessoas. Então, eu acho que a física escolar, a partir, talvez, né, de outras gavetinhas dela, usando o termo do meu colega, se a gente pegar a gavetinha dela do eletromagnetismo, ele pode lhe proporcionar muitas discussões para a alfabetização científica. Sim, com certeza. Que a gente iria até corroborar, não é? Para a gente tentar abalar essas pessoas que querem na Terra plana, as pessoas negando vacina. Enfim, sim, eu vejo com muita potencialidade, além de todos os conhecimentos de ótica, e uma interface com o eletromagnetismo, só para a gente entender como que as lentes foram pensadas, construídas, quando o Galileu pegou o microscópio, apontou e viu as luzes de Júpiter, enfim. Não vou ficar aqui dando aula de física aqui, não é essa a intenção. Mas a física escolar tem um corpo de conhecimentos que são muito potentes mesmo, que eles podem contribuir para essa educação científica. Eu acho que isso passa muito por essas discussões que a gente faz, que vão perpassar a formação dos professores de física, principalmente essa geração mais jovem, que eu já vejo que estavam no Instituto Federal, que estão agora no P5, que vão para a escola básica, que vão, né, ter N possibilidades dessas discussões, para a gente tentar minimamente romper, não estou para não ensinar a grandeza física, não é essa a minha ideia, mas para a gente, né, questionar essa sequência tradicional de conteúdos, que ela vem se provando um pouco ineficaz de uma alfabetização científica, talvez. Sim,
Não sim. é o foco da minha pesquisa, mas a gente pode pesquisar outros trabalhos dizendo sobre isso, nos eventos, nas revistas de ensino de física, mas Uhum, eu vejo ela muito potente nesse sentido. tá. Olha, eu acho que a gente só tem mais uns 5 minutos e eu vou muito rapidamente tocar na questão do Gelindo, né? O Gelindo, como vocês sabem, ele também trabalha no Instituto Federal como professor de matemática, né? Então tem uma experiência profissional tanto quanto parecida com a sua, né, João? Por ser essa instituição, né, o Instituto Federal. E ele estava perguntando aqui o que você acha que falta para os professores de física escolar e matemática desenvolverem trabalhos juntos. Vamos ver se em 5 minutinhos a gente comenta isso. É que eu acho que a gente passa pela constituição de cada uma das comunidades, né? A comunidade de matemática é muito forte. E talvez o que falte é um diálogo institucional mesmo. É a gente ter onde os professores atuam, precisa ter nas instâncias administrativas, das coordenações pedagógicas, nas coordenações diversas, essa compreensão de como que é importante a matemática e a física caminharem juntas. Sim, E eu acho talvez outro sentido a fortalecimento do gente trabalho ter. coletivo, né? Uhum, eu acho que a escola dê condições que os professores trabalhem juntos. Em que a gente tenha mais professores de física formados, para que nesse diálogo com os professores de matemática, que às vezes já lecionaram física, mas Uhum. que eles possam realmente conversar. Ó. Opa, pera lá, eu estou aqui anos ensinando física de um jeito, mas a física ela é muito mais complexa do que isso. E talvez, né, a perspectiva de atividades experimentais, que você precisa da matemática para tratar os dados. Uhum. E dentro do Instituto Federal, a gente tem condições para isso, mais assim, mais efetivas do que em outras instituições, por diversas estruturas, enfim. Mas eu acho muito difícil porque a matemática é um espaço de poder matemático, uma área isolada, onde a gente fala como que a física e a matemática vão se juntar. Eu vejo as duas assim muito próximas, mas também muito distantes ao mesmo tempo, porque elas têm assim raízes, elas têm epistemológicas diferentes. A matemática ela tem assim todo um terreno de atuação, de discussão teórica, também de N exemplos práticos, e a física ela parte do fenômeno, e aí elas vão conversando. Eu acho que para os professores trabalharem juntos, eu mandaria muita conversa, muito diálogo, e muito estudo, e muita disposição de ambas as partes, e muito incentivo. Sim. João, olha, tem até mais algumas perguntas aqui, mas infelizmente provavelmente o Instagram vai nos desligar daqui a pouco, né? Eu quero agradecer muitíssimo a sua generosidade de estar aqui ao vivo, né? Falando da sua investigação. Esse é um exercício, né, que nós estamos nos propondo a fazer para que as pessoas conheçam mais também o que se faz no campo da educação dentro das universidades, as nossas preocupações com a educação científica, com o que acontece nas escolas, com a formação de professores, né? Que cada vez mais a gente possa formar professores e professoras na universidade pública, né? Que isso é um bem social, né? A universidade pública, sem dúvida nenhuma. Então, quero muito te agradecer e é isso. Agradecer também todas as pessoas, né? A gente já teve 30 pessoas aqui, agora estamos em 27. Agradecer todas as pessoas que ficaram durante essa hora conosco, comentando, perguntando e acompanhando aí, né, a nossa conversa, viu? Muito obrigada para todo mundo também que está aqui presente, tá? João, valeu, viu? Agradeço também a oportunidade, foi muito bom. E vamos pensando ali, física e geografia e física histórica. Eu dei uma lida rápida aqui. É Vamos, verdade. vamos dialogando. É possível, tendo assim a disposição e muita energia, a gente consegue. É verdade. Obrigado a Obrigada, todos e todas. João.